Guia-nos na verdade, vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, creio que a liturgia de hoje, mais do que oportuna, mais do que propícia para este momento, onde celebramos o 11º passo, que é celebrar mesmo, né? Mas aí nós ouvimos o Jerry já dizendo no início da importância da pessoa admitir. E a família também admitir. Admitir que existe uma situação, que existe ali uma doença, que existe ali uma necessidade de um cuidado. E depois aí, é claro, os outros passos vão acontecendo. Creio que esta imagem que nós acompanhamos agora, neste evangelho, desta mulher que sofria há 18 anos, pode fazer cada um pensar em tantas e tantas famílias que também já sofrem com a questão dos vícios, de repente, há 2, 5, 10 ou até bem mais anos também. Eu não sei, aí eu poderia até perguntar, né? Alguém aqui conhece alguém que viveu preso a algum vício mais de 10 anos? Levante a mão. Vocês estão falando de alguém de fora ou de alguém que está bem pertinho assim? Quando eu falei bem pertinho, às vezes da família, mas às vezes é o eu mesmo, né? Mas aqui nós temos várias pessoas que fizeram esse caminho bonito. Esse caminho de reconhecer que carregava uma situação muito complexa e que a pessoa ela não compreende o porquê que entrou naquela situação. Ela só foi mergulhando passo a passo, né? E quando de repente percebeu, já estava... Bom, eu já ouvi aquela linguagem numa casa de terapêutica também, né? Onde
Teve um que disse, olha, eu não estava no fundo do poço, eu estava um pouco além já, né? Para dizer que chega numa situação de muito sofrimento, de muita dor. Então, esta mulher aqui já faz com que cada um de nós pense em tantas e tantas situações. Ali era atribuído ao espírito imundo, né? Mas aí nós podemos dizer também que não vamos ficar atribuindo ao diabo, né? Não é essa a nossa linguagem, mas nós podemos sim, no sentido de pensar, né, o diabo, aquele que causa divisão, aquele que leva à destruição. Então, o vício pode ser tranquilamente ligado ao diabo nesse sentido também. Mas para dizer que qualquer tipo de vício leva, né, a pessoa a perder a sua própria dignidade. Ou seja, perde o sentido, a perspectiva de vida. A vida não tem mais graça, né? Chega a esse ponto, me parece, em muitos irmãos e irmãs também. Bom, o que mais nós podemos trazer do Evangelho que ilumine esse trabalho bonito da pastoral da sobriedade? E quando falo pastoral da sobriedade, aí pensamos em todas as ações voltadas para a restauração do ser humano. Ali nós temos, né, dentro do coração do chefe da sinagoga, uma compreensão assim tão contrária ao projeto de Deus, né? Ele, de repente, ficou ali irritado até, porque Jesus curou a mulher em dia de sábado. Qual que é, de repente, a mensagem que Jesus traz? Não tem dia, não tem hora para uma ação voltada no sentido de resgatar alguém, no sentido de estender a mão para alguém que precisa. É na hora que, de repente, a pessoa é encontrada ali que ela precisa de um olhar de compaixão, de um olhar de misericórdia. É ali que ela precisa de uma mão estendida. Bom, então aí nós temos, de fato, esta imagem que Jesus destaca. E depois, a vida do ser humano tem um valor que vai muito além de qualquer outra criatura. Tanto é que Jesus, ele chama a atenção do chefe da sinagoga, porque era mais importante um boi para o chefe da sinagoga, que todo dia, até no sábado, também soltava para pastar, enfim. Então era o cuidado que tinha com os animais. Mas de repente não tinha este mesmo olhar, ou um olhar muito mais aguçado para com o ser humano. Mas aqui também me parece que nós vivemos numa sociedade que vive também esta situação. Nós vamos encontrar muitas pessoas que dão muito mais valor a um animalzinho do que a um ser humano também. Então esta é uma outra realidade que nós temos presente. De repente, não estou falando que os animais não merecem, né, o cuidado devido. Claro que sim, porque é uma criatura também. Agora, igualar ou às vezes exaltar acima da vida humana, aí é algo gritante. Aí nós podemos até dizer que é uma situação de pecado. Então aí entra algo que nós precisamos ter uma atenção muito grande. De repente, não queremos ver ninguém judiando de um animal. E não queremos mesmo. Mas quanto barulho é feito quando de repente alguém judia de um animal, mas quando de repente não é feito o mesmo barulho quando um ser humano é judiado. Então, para dizer que esta compreensão sobre o ser humano precisa também ser melhorada em nossa realidade de hoje também. Repito,
Toda criatura merece o cuidado devido, mas o ser humano é uma criatura especial, porque é a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Quem é que gosta de cachorrinho aqui? Pode levantar a mão. Eu também gosto, né? Quem é que tem um chamego muito grande para o cachorrinho? Pode levantar a mão, não tem problema. É importante esse carinho, esse amor, tanto é que hoje temos até a terapia, onde o animalzinho é muito bem usado, né? Não é isso, Padre Genivaldo? Ele que trabalha, é um terapeuta também aqui. E tem um valor muito grande, e nós sabemos disso. Mas tudo a partir desta imagem de Jesus chamando a atenção do chefe da sinagoga. E Jesus chama este chefe da sinagoga de hipócrita. É hipocrisia, portanto. Então vamos sim, vamos ter amor aos animaizinhos, mas que o nosso amor seja muito maior para com o ser humano. A única criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Então, eis o porquê que a pastoral da sobriedade, ela é movida, né, por este amor que brota do coração de Deus. Por isso que a pastoral da sobriedade vai ao encontro sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Vai ao encontro daquela pessoa que está numa situação de morte para oferecer uma oportunidade em vista de uma vida, e uma vida vivida com sentido. Então aí nós, então, vamos repetir: Deus seja louvado por esse trabalho. Esse trabalho que ainda está, assim, lento em muitas comunidades. Para nós, o importante é que passos estão sendo dados. Mais e mais pessoas vão aos poucos sendo sensibilizadas com este trabalho também. Aí, de repente, aquela imagem, quase um trabalho de formiguinha, né? Mas que tem um valor muito grande também. E depois, se perguntar aqui, nós temos algumas pessoas que já foram acompanhadas pela pastoral da sobriedade. Temos ou não? Pode levantar a mão. O próprio coordenador, né? Então, só ele? Quem mais? Pronto. Que precisou de uma mão estendida. Precisou de uma mão estendida. E não é, na verdade, é algo assim, agraciado por Deus. Você reconhecer que você viveu uma situação de muito sofrimento, uma situação de perda de sentido da vida, e que de repente alguém olhou para você, alguém estendeu a mão para você, alguém te provocou para algo, mas aí você deu o seu passo, você aceitou. Então este aceitar fez toda a diferença. Até o próprio Jesus, ele poderia, de repente, olhar, como é ele mesmo que está agindo na pastoral, mas se a pessoa não se abrir, não acolher, a graça não acontece. Então, para dizer que o seu sim, a sua adesão é sempre fundamental. Bom, eu creio que aí entra algo importante. Quando alguém se aproxima de nós com aquele olhar marcado pela compaixão, pelo amor, nós percebemos a carga do amor ali. Aí nós acolhemos a pessoa com o coração mais aberto. Porque a pessoa não chega com moralismo, ela não chega com palavras agressivas, ela chega com um olhar de compreensão, um olhar de acolhida, um olhar dizendo: eu estou contigo, eu quero te ajudar. Então, quando alguém chega com este olhar perto de cada um de nós,
que vive uma situação, então isso já faz a diferença. Significa que o mesmo gesto de Jesus, que olhou para aquela mulher com uma sensibilidade muito grande, com uma compaixão profunda, e teve aquela atitude de ir ao encontro daquela mulher, dirigir uma palavra àquela mulher, estender a mão sobre aquela mulher, então nos faz pensar na nossa missão, né, junto às pessoas que estão vivendo também uma situação de sofrimento, uma situação de morte. Como eu devo me aproximar? Como eu devo olhar para aquela pessoa? Que tipo de palavra que eu devo dirigir àquela pessoa? Que tipo de gesto eu vou usar ali? Bom, queridos irmãos e irmãs, aí nós sabemos que precisamos de uma graça que vem de Deus, para sabermos como se aproximar, como olhar, que palavra ser usada, que gesto ser usado. Então nós temos que ter humildade, reconhecendo que por nós mesmos nós não conseguimos. Aí precisamos da graça do Espírito Santo. Aqui podemos já associar a primeira leitura que nós ouvimos, quando Paulo fala de viver segundo o Espírito e não viver segundo a carne, ou seja, segundo o nosso jeito, o nosso egoísmo, tudo aquilo que às vezes destrói, porque essa imagem, né? Só o Espírito que gera vida. Então, como sermos abertos à presença e ação do Espírito Santo, para que Ele possa agir em nós e por meio de nós também. Esta fala que agora veio da importância da abertura à presença e ação do Espírito Santo, para saber como chegar naquela pessoa, para saber que tipo de olhar dirigir àquela pessoa, quais palavras, qual tonalidade de voz, que gesto. Então esta fala, eu penso que é importante para todos nós. Aí vem uma outra pergunta: quem é que conhece alguém que está numa situação de dependência e que precisa ser tocada pela graça de Deus? Veio alguém na mente? Portanto, você já tem alguém que veio. Pode ser dentro da própria família, um parente, um vizinho, ou uma pessoa que da comunidade. Então aí entra a importância de começar a rezar. Penso que aqui não são os 12 passos, né? Mas é um passo necessário para esta ação evangelizadora, em nome de Jesus. O primeiro passo é rezar com fé. E rezar acreditando que o Espírito Santo, ele habita em cada um, em cada uma. Porque foi essa mensagem clara que Paulo dirigiu a nós. O Espírito foi nos dado. Então é o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Então nós não precisamos ter receio, ter medo. A leitura até fala isso, né? Não nos deu um espírito de medo, porque é o Espírito Santo. Então, como acreditar que nós carregamos dentro de nós esse grande dom, esse dom precioso de Deus? Aí você então vai rezando, vai se entregando, vai confiando e vai fazendo também a sua parte. Vai se aproximando, sempre com essa mística, né? Senhor, ilumine os meus olhos. Senhor,
coloque a palavra certa, do jeito certo, no meu coração e na minha boca também. Que eu saiba agir em teu nome, que eu saiba transmitir a tua graça, o teu amor. Bom, queridos irmãos e irmãs, mesmo fazendo tudo isso, é possível que alguém não se abra. É possível ou não? É possível que alguém ainda seja resistente. E, na linguagem bem popular, teimosa. Tipo, parece que não quer. Contudo, não vai impedir que você continue rezando e insistindo também. Às vezes, rezando, oferecendo até sacrifícios pela libertação daquela pessoa. De repente, aí o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A hora pode acontecer, de repente, humanamente falando, você perca toda a esperança que aquela pessoa vá se abrir à graça, que aquela pessoa vá aceitar um tratamento. E pode acontecer um despertar. Quem aqui que conhece alguém que ninguém mais acreditava na recuperação? Ninguém mais acreditava? Já está falando de quem? Vem aqui então. É melhor ouvir alguém, né, falando assim. Quando eu pergunto, eu sei que ele está falando dele, né, mas eu provoco, né? Ninguém acreditava em você mais? Então, as pessoas, elas querem um milagre rápido, né? Então, elas acabam nesse processo desanimando e desistindo mesmo, né? Até minha esposa, coitada, a Rejane, ela não sabia das manobras, porque o dependente químico, ele é uma pessoa muito astuta, muito esperto, e ainda, na época, eu era um policial, né? Imagina. Então, eu tinha uma esperteza dobrada. Mas precisou este processo do admitir e todo esse trabalho, né? E quando eu fui para uma chácara de recuperação, pronto, daí a família falou, pronto, agora acabou mesmo, porque ele foi para uma chácara. Então, as pessoas também temem o tratamento. Temem o tratamento porque, bom, se foi para um tratamento é porque a coisa está feia mesmo. E aí vem aquelas cobranças, vem toda uma situação que acaba fazendo com que aquela pessoa que está no processo acaba desanimando. Então é muito importante esse apoio. E na dificuldade da minha esposa, quem foi lá? Pastoral da Sobriedade. Foi dar esse suporte, foi acompanhar. E hoje nós entendemos, depois de todo esse processo de 9 meses de tratamento que eu passei, né, muitos aqui que estão aqui também podem testemunhar, tem muitos testemunhos. Até nós temos uma motivação agora, que está brotando no coração, criarmos um livro sobre testemunhos. Vamos ter muitos testemunhos para ajudar as pessoas também. É o Espírito Santo sempre agindo. E neste processo de 9 meses, a minha esposa foi assistida e acompanhada pela Pastoral da Sobriedade, e que nos momentos difíceis ela tinha esse suporte. E eu sempre digo assim, para as famílias que passam 18, 20 anos nesse processo, mas se ela se desafiar mais um pouquinho, é participar 3 meses da Pastoral da Sobriedade, só esse movimento dela sair, não precisa dizer nada para a pessoa que está lá. Você vai por ela. Este movimento que você vai fazer já vai causar alguma desconfiança. Onde você vai? Aí você vai poder dizer sim, que nem Jesus falou para o discípulo, vinde ver. E ele ficou curioso e foi, né? Eu entendi bem, não é a pessoa dependente que precisa começar a participar da pastoral, mas é a família, é isso? Exatamente. Porque todos os nossos esforços até então não está dando certo, não é verdade? É ou não é?
Então, agora é a vez da família fazer diferente tudo aquilo que já fez durante tantos anos, 18, 20 anos, e não deu certo, é fazer esse processo. Né? Antes nós investíamos todas as forças no dependente químico, mas nós precisamos trabalhar com a família, para a família encontrar suporte, mecanismos, né? Todo esse suporte, compreender bem o processo, porque daí sim, a partir dela ter passado pelo processo, e nós temos muitos testemunhos também de pessoas que foram lá por outro, estão até hoje conosco, há mais de 20 anos, né? Desde quando veio a pastoral, que sou eu, né? Tem mais uma pergunta ainda. Até meia-noite podemos ficar aqui, padre? Não, estou encerrando já, viu? É que você disse que a família, quando de repente vai para uma casa terapêutica, aí que a família parece que... E depois que sai, a questão da família, que não foi bem acompanhada, continuar desacreditando, e parece que já fica contando a hora e os minutos que a pessoa vai recair. Isso é muito comum acontecer? Ah, sempre. Tanto é que na época que eu terminei o tratamento, quando eu voltei para casa, as pessoas fizeram uma festa, né? Mas uma festa como era acostumado. Né? Então, as pessoas também precisam aprender a lidar para não fazer isso. Tem que ser uma festa diferente, uma festa com sobriedade. Até porque quando as pessoas se reúnem para confraternizar em família, que alguém diz, olha, se não tiver bebida, eu não vou. Então já é um sinal que alguém ali perdeu o controle já. Porque é muito bom, e eu tenho experimentado todo esse tempo, a ausência de qualquer substância. E eu sou muito mais feliz hoje, tenho muito mais sentido sem a bebida. Mas a família tem essa dificuldade de acreditar, e isso faz parte do processo. Mas se você, pelo menos, continuar rezando, acreditando, continuar fazendo a sua parte, porque se a pessoa passou por um tratamento, já é uma grande coisa, já é um grande avanço. Então, vai depender também de você. Por isso que é importante a família que tem um adicto poder fazer esse processo, para aprender a lidar. Deus seja louvado, viu? E assim nós concluímos essa fala para dizer que o processo é exigente, mas é agraciado por Deus. É Deus, é o Senhor Jesus, que continua em nosso meio, é Ele que continua por meio da pastoral e por meio de tantos outros trabalhos, é Ele que continua agindo, é Ele que continua libertando, restaurando vida. Então, nossa alegria vem dele. Todo louvor, toda glória para ele também. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.